Mas para que nós possamos aplicar o princípio da dignidade da pessoa humana de forma bastante sintética, eu diria aos senhores que nós temos que ter uma visão laica, ou seja, em qualquer tipo de religião, a dignidade humana tem aquela expressão, tem que ser um conceito apolítico de dignidade da pessoa humana, isento de qualquer influência religiosa, e basicamente ele se consubstancia naquilo que de há muito Immanuel Kant afirmou. A dignidade da pessoa humana é aquela pessoa que goza de um mínimo existencial, para que ela possa ter autodeterminação. Por isso que eu digo, como é que se pode olhar um homem largado na rua, sem comer, sem beber? Esse homem tem dignidade, esse homem tem autodeterminação, ele tem liberdade de vontade, mas é claro que ele não tem. E também, por exemplo, no caso do aborto do feto anencefálico e de outros que nós julgamos, será digno, será conducente ao reconhecimento da dignidade, da vida da mulher, fazê-la carregar durante 9 meses no seu ventre um feto fadado, irreversivelmente, à morte minutos depois do parto? Um feto, coitadinho, que é gerado sem abóbada craniana, sem cabelo. É um drama, um flagelo, e às vezes não falece no ventre materno. E eu, quando iniciei essa votação, eu me lembrei dessa cena. Eu estava na Casa de Saúde de São José, no local onde nasceram os meus filhos e os meus netos. Estava na Casa de Saúde de São José, tinham 2 casais na fila, Bruno. O primeiro casal estava feliz, porque estava comemorando os sonhos, as ilusões da vida daquela criança que viria ao mundo. E atrás havia um casal que chorava copiosamente. A moça grávida, com as características da gravidez, mas que carregava no seu ventre um feto anencéfalo. E já encomendara o caixão branco. Então, esse homem me escreveu, porque nós recebemos muitos e-mails e muitas cartas. Esse homem me escreveu uma carta sem se nominar, e no final ele disse: tenha piedade de nós, esse homem sou eu. Então os senhores vejam o seguinte: a dignidade da pessoa humana hoje é o centro do sistema jurídico. Como é que se vai resolver um problema humano sem levar em consideração que a dignidade da pessoa humana, ela é o centro axiológico de todo o sistema jurídico? Nós saímos de um regime de autoritarismo em que o Estado era o foco de todas as prerrogativas e privilégios e passamos para o antropocentrismo. O homem hoje é o centro de gravidade do sistema jurídico. Tanto que a doutrina constitucionalista moderna afirma que nenhum interesse público pode violar um direito fundamental. Nenhum interesse público pode fundamentar um direito, pode violar um direito fundamental. Assim, o Supremo Tribunal Federal também, por 11 votos a 0, entendeu, à luz da dignidade da pessoa humana, que um ser, homem ou mulher, não pode ser discriminado, não pode sofrer preconceitos por um fato inerente a um traço da sua personalidade. Fizemos estudos sobre isso. Não é doença, não é opção, porque ninguém faz opção para ser excedente social, é um traço da personalidade, então tem que ser respeitado quanto ser um homem de carne e osso. E com aquela decisão do Supremo Tribunal Federal, por 11 a 0, reconhecendo a possibilidade dessa diversidade de minorias, o Supremo Tribunal Federal acabou por coibir o que hoje nós já não vivenciamos na televisão brasileira, essas agressões homofóbicas, porque foi uma decisão exemplar da Corte Maior do país. Pois bem, esse talvez seja, na axiologia da Constituição Federal, o princípio mais importante.
E aqui, talvez uma frase tão comum. O que é o princípio? O princípio é o começo de tudo. O princípio é o início de tudo. Então, dizia o professor Calamandrei, se o arquiteto não obedece ao princípio, a casa cai. Quer dizer, o fogo dos vulcões, eles surgem no cume, que é a solução. Mas eles nascem no centro da Terra. Então é muito importante hoje, e isso é um fenômeno da constitucionalização dos direitos, que toda leitura moral do direito infraconstitucional passe pela Constituição. Isso foi mais um traço marcante da nova Constituição Federal. Ela é tão analítica, ela é tão invasiva, nenhum ramo do direito escapa às suas disposições, que, odiaramente, se os senhores forem resolver um problema de direito civil, tem que abrir o Código Civil e a Constituição Federal. Se forem resolver um problema penal, tem que abrir o Código Penal e a Constituição Federal. A leitura moral do direito hoje perpassa pelo tecido normativo constitucional, inexoravelmente. Vou dar um exemplo claro para os senhores, que ainda não era vigente a Constituição Federal, com essa previsão da dignidade da pessoa humana como fundamento da República, mas havia, como ainda há na Lei de Introdução ao Código Civil, o artigo 6º, que estabelece que o juiz deverá decidir a lide aplicando a lei, tendo em vista os fins sociais a que ela se destina. Isso diz tudo e mais um pouco. Por isso é que é preciso ter sensibilidade. Estuda depois. Primeiro se sensibiliza. Inclusive eu sugiro aos senhores, quem quiser fazer concurso para magistratura, tem que perder o pudor e frequentar um pouquinho lá o divã do analista, fazer uma terapiazinha para ficar bem resolvido, porque aquilo ali é a ponte por onde passam todas as misérias. A justiça é a ponte por onde passam as misérias, as aberrações e a última porta que o aflito tem para bater. Então é preciso ter sensibilidade. Então vejam que exemplo claro. A lei de locações, que é uma matéria que eu não trato há não sei quantos anos, estou me lembrando agora, porque o último evento que eu fiz, uma senhora deve ter achado no sebo um livro meu de locações e me deu para autografar. Não nem está mais à venda, mas eu estou me lembrando desse exemplo. E eu, como juiz da 9ª Vara Civil do Rio de Janeiro, eu agora sou DF. Descobri que eu agora sou de Goiás também, que me deram lá, me disseram que Goiás foi desapropriado por Brasília, então eu sou goiano, e natural do Rio de Janeiro. Pois bem, eu na 9ª Vara Civil do Rio de Janeiro recebi uma ação de despejo calcada em retomada para uso próprio. O que significava isso? Trocando em miúdos. A lei de locações estabelece o seguinte: o dono do imóvel, o mínimo que ele tem direito é de retomar um imóvel para uso próprio. E esse pedido é revestido de uma presunção de sinceridade. E é uma presunção tão forte que o inquilino primeiro vai para a rua e depois ele prova que não era verdade e promove uma ação de perdas e danos. Muito bem. Só que eu tinha essa preocupação da aplicação, tendo em vista os fins sociais a que ela se destina, máxime porque havia participado semanas antes do encontro na casa do cardeal Dom Eugênio Salles, lá no Sumaré, onde se discutia a questão pastoral da terra entre favelados e juízes.